O grupo do Palmeiras na Libertadores de 2024 está definido, meus amigos. Então, bora analisar. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu estou gravando imediatamente após o sorteio de grupos da Libertadores. O sorteio acabou, eu já recolhi informações importantes para trazer para vocês sobre cada um dos adversários do Palmeiras e já estou aqui gravando para vocês terem rapidamente um gostinho das minhas primeiras impressões do que eu achei desse sorteio, do que eu achei desses desafios que o Palmeiras vai ter nessa fase de grupos, né, de São Lourenço, de Independiente del Valle e de Liverpool do Uruguai, enfim, a gente trocar uma ideia a respeito de primeiras impressões, o que esperar desse grupo nessa Libertadores que o Palmeiras vai em busca do Tetra, certo? Quem são esses times que o Palmeiras vai enfrentar, como eles chegaram até aqui e o que a gente pode esperar de cada um deles. E sem mais delongas, já colocando o nosso grupo na tela, eu acho que pela primeira vez não vão reclamar do nosso grupo, né? Porque foi uma coisa muito clara aí nas últimas Libertadores. Sempre que tinha sorteio, todo mundo falava que o Palmeiras tinha sorte e tudo mais. Mesmo com o grupo do ano passado tendo sido um grupo difícil, sim, um grupo com bons adversários, mas todo mundo sempre reclamava que o Palmeiras sempre pegava baba. Acho que não vai ter muita reclamação dessa vez, né? Vamos combinar. Porque assim, era um sorteio que não tinha muitos grandes adversários possíveis para o Palmeiras pegar, né? Porque os grandes concorrentes da Libertadores estavam no pote 1, que é o pote do Palmeiras. Eu acho que o time mais difícil que o Palmeiras poderia pegar ali no sorteio era o Estudiantes, ali no pote 2, talvez, que acabou indo para o grupo do Grêmio. Então você não tinha grandes adversários que o Palmeiras poderia pegar, né? Os adversários muito complicados. Mas assim, dentre os possíveis, acho que foi um grupo enjoado aí pro Palmeiras. Um grupo com bons times, com bons desafios, né? A gente vai ter duas viagens mais curtas, isso é positivo em termos de logística, contra São Lourenço na Argentina e o Liverpool no Uruguai, e uma viagem mais longa contra, inclusive, o melhor time aí do grupo, fora o Palmeiras, claro, o Independiente del Valle, um jogo numa viagem longa, com altitude e tudo mais. Isso é uma questão complicada, mas de início eu visualizo o grupo com o Palmeiras estando, claro, muito acima dos outros, em termos financeiros, em termos técnicos, em termos táticos, enfim, o Palmeiras destoando. Vejo uma briga entre Independiente del Valle e São Lourenço pelo segundo lugar, pela classificação, e o Liverpool ainda correndo por fora, tá? Mas assim, a primeira impressão que fica é de um grupo que, claro, o Palmeiras é pleno favorito, mas que traz sim bons desafios para uma fase de grupos, para uma primeira fase aí de Libertadores. Claro que assim, quem se deu mal de verdade no sorteio foi Del Valle, São Lourenço e Liverpool, né? Vamos combinar, quem se deu mal foi eles, mas claro, não custa nada a gente analisar aqui, time por time, o que esperar. Começando então pelo Del Valle, que veio do pote 2, pra gente entender primeiro como eles chegaram até aqui, eu vou colocar as tabelas dos campeonatos na tela pra vocês me acompanharem pra ficar mais fácil, tá? O Del Valle foi pra Libertadores porque eles foram vice-campeões equatorianos, então como vocês podem ver no Apertura, né, que é o primeiro turno ali do campeonato equatoriano no ano passado, eles ficaram em primeiros. No Clausura, né, o segundo turno, a LDU ficou em primeira, os dois fizeram a final, na final deu LDU, mas aí como o Del Valle ficou em segundo lugar, acabou se classificando para essa Libertadores. Quando a gente vai para a tabela de 2024, né, deste ano, é uma Apertura ainda se iniciando, mas com o Del Valle com 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 jogos até o momento da gravação deste vídeo, claro, tá? É um time que todo mundo já sabe que tem um projeto claro, que tem um projeto estruturado, que agora tá sob comando do argentino Javier Gandolfi, né, um treinador que chegou nessa temporada, em 2023 ele estava no Talheres da Argentina, então ele chega nessa temporada para comandar esse projeto do Del Valle. E é um time que, mesmo tendo esse projeto há não tanto tempo assim, né, um time que passou a figurar mais entre os principais ali do continente, nas principais competições há não muito tempo, já tem título de Sul-Americana contra o São Paulo, já foi finalista de Libertadores, enfim.
E acho que um grande ponto aqui que a gente coloca é que realmente vai ser uma logística chata, né? Uma viagem longa, jogar em altitude e tudo mais. Até por isso o Del Valle tem sido pedra no sapato de muitos times brasileiros, menos o Palmeiras, né? Vamos combinar, o Del Valle já venceu o Flamengo, já venceu o São Paulo, já venceu o Corinthians, enfim, pedra no sapato de muito time brasileiro, menos o Palmeiras, que enfrentou o Del Valle em fase de grupos de Libertadores, dentro de casa amassou, né? Fez 4 ou 5-0 no Allianz Parque, e fora de casa foi o único brasileiro a conseguir vencer o Del Valle na altitude, ganhou por 1-0, gol de Rafael Veiga, inclusive, num bom jogo do Palmeiras por lá. Então, assim, enfrentar o Del Valle fora de casa, imagino que vai ser o jogo mais complicado do grupo, tá? Entre os adversários que a gente vai ter, mas, assim, é que é um jogo chato. É chato jogar na altitude e tudo mais, contra um bom time, mas nada que o Palmeiras não possa superar, como já superou. E aí, pra elencar 2 destaques desse time, vou tentar fazer isso por time, né? Elencar alguns destaques pra gente já ficar de olho. Do Del Valle, a gente tem o Moisés Ramírez, que é um goleiro de 23 anos, uma promessa, jogador já de seleção equatoriana, então um bom goleiro lá. E o Sornosa, que é um meia conhecido, né? Coloquei ele aqui, um meia experiente, jogou por Corinthians, jogou por Fluminense, então são 2 destaques individuais que a gente já levanta aí desse Del Valle. É o melhor time do grupo fora o Palmeiras, mas também é um time que o Palmeiras tem plenas condições de fazer 6 pontos. Do pote 3 agora vem o San Lorenzo, que é um time que já ganhou o Libertadores, né, em 2014, time campeão de Libertadores, então tem sim a sua bagagem, tem sim a sua história. Em 2023, a campanha de destaque lá na Argentina foi um 3º lugar na Liga Profissional, tá? E eu não vou tentar explicar os campeonatos argentinos aqui, porque lá é muito complicado, mas pra tornar de uma maneira fácil. Lá na Argentina, os times que ganham os títulos nacionais têm a vaga para Libertadores, porque tem Liga, tem Copa, tem outra Copa, enfim, os que ganham as competições têm vaga na Libertadores. O San Lorenzo não ganhou nenhuma, mas ele foi o 2º melhor colocado entre os que não ganharam. Então por isso ele ganhou a vaga. Não vou explicar nada além disso, porque realmente o futebol argentino tem uma matemática complicada por lá, certo? Mas enfim, se classificou. Quando a gente olha para 2024, né, na Copa da Liga, o San Lorenzo é o 9º do grupo B, né, com 12 pontos em 10 jogos, então uma campanha bem irregular aí nesse 2024. Um destaque é pro treinador do San Lorenzo, o Rubem Darío Insua, que é um treinador já experiente, um treinador que é ídolo do clube, né, que tem um trabalho um pouco mais longevo para os padrões ali da América do Sul, já tá um pouquinho mais de tempo aí nesse San Lorenzo, então é um cara que tem um respaldo por lá. E é um San Lorenzo que vive um momento de crise financeira, mas que não deixa de ser competitivo. É sim um time competitivo, e é um time que deve apresentar um desafio interessante para o Palmeiras. Colocando aí 2 destaques deles também. O Adam Barreiro, que é o centroavante do San Lorenzo, um centroavante paraguaio, é o artilheiro do time. Inclusive nessa última janela aí, foi cotado pelo Atlético Paranaense, antes do Atlético contratar o Mastriani lá, ele foi um dos nomes ventilados para ir para o Atlético Paranaense, é o artilheiro do San Lorenzo, e o Nahuel Barrios, que é o camisa 10 do San Lorenzo, jogador criativo, baixinho, e quando eu falo baixinho, não é exagero não, ele tem 1,56 m de altura, então assim, o cara é baixinho mesmo, mas é um dos grandes jogadores, é um dos melhores jogadores desse San Lorenzo, um dos caras de mais destaque, mas enfim, é um outro time que o Palmeiras é claramente superior. Eu acho que uma dificuldade que pode se apresentar no confronto contra o San Lorenzo é que a primeira rodada o Palmeiras enfrenta o San Lorenzo fora e num momento entre finais de Campeonato Paulista. Então, caso o Palmeiras passe para a final do Paulista, vai enfrentar a primeira final fora, depois San Lorenzo fora no meio de semana e depois o jogo de volta da final do Paulistão. Isso pode, né, não sei, talvez se o Abel vai querer colocar um time reserva, depende muito de como for o primeiro jogo da final do Paulista, então é uma situação que a gente vai ter que gerir. Não sei se vocês lembram, mas em 2023 a mesma coisa aconteceu e o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da final para o Água Santa e o Abel mandou um time reserva para enfrentar o Bolívar e o Palmeiras perdeu para o Bolívar na altitude por 3-1. Então, acho que é bom o Palmeiras garantir, se for para a final do Paulista, é bom garantir uma primeira vitória para também não precisar colocar o time inteiro reserva na Libertadores. E para finalizar, chegamos então ao time do pote 4, que é o Liverpool do Uruguai,
que é o time mais frágil do grupo, né? É o patinho feio, vamos dizer assim, como eu disse no início, eu acho que é o time que corre um pouco mais por fora. O futebol uruguaio é mais fraco que o futebol argentino, por exemplo, mas o Liverpool é o atual campeão uruguaio, né? Esse mérito não dá pra tirar. Então, colocando a tabela na tela, no Apertura do uruguaio de 2023, né? Ou seja, o primeiro turno ali do campeonato, o Liverpool ficou em sexto colocado, mas no Clausura, né? No segundo turno, foi o primeiro colocado, então fez a final contra o Peñarol e venceu o Peñarol, o Liverpool do Uruguai. Então, é um time que foi campeão uruguaio, mas que, enfim, desde lá trocou de técnico, perdeu alguns jogadores, né? Aquele processo complicado para um time que ganha um título sendo um time ali de menor expressão, né? Menor expressão que Peñarol e que Nacional ali no Uruguai, por exemplo. Quando a gente olha a tabela de 2024, são só 5 jogos, né, no Apertura uruguaio, então é pouca coisa pra gente ver, mas só 3 pontos aí pro Liverpool, 11º colocado, então realmente acho que vai ser o time que vai correr por fora, e eu acho que é muito positivo o fato de ser mais uma viagem curta pro Palmeiras, porque aquele negócio, gente, muitas competições, né, a gente vai ter Paulistão acabando, daqui a pouco tem Copa do Brasil, Brasileirão o ano todo, pelo menos Uruguai e Argentina tão pertinho, e o Liverpool vai ajudar nesse sentido. O grande destaque do time uruguaio que eu quero trazer para vocês é o Luciano Rodrigues, que é uma revelação do time, não só do time como do futebol uruguaio, né? Um garoto aí, 20 anos, atacante, ponta ali do time, é o grande destaque desse Liverpool. Portanto, meus amigos, eu acho que a primeira impressão que fica, pelo menos na minha visão, é essa. É um grupo que é acessível pro Palmeiras, é um grupo que o Palmeiras tem tudo para ser primeiro colocado e se organizar certinho, dá até pra buscar os 18 pontos, tá? Eu acho que a principal dificuldade pra buscar o 100% de aproveitamento vai ser o jogo contra o Del Valle fora, que é o grande desafio, e esse jogo contra o São Lourenço, que é entre finais de Paulistão, e bem por ser entre finais de Paulistão mesmo. Acho que pode ser a única complicação ali, mas é um grupo que o Palmeiras tem condições sim de alcançar os 18 pontos, ou mesmo se não alcançar os 18 pontos, de fazer a melhor campanha dessa primeira fase de Libertadores, o que vocês sabem é importante pra decidir o mata-mata em casa. Porém, não é baba também. É um grupo que vai trazer bons desafios pro Palmeiras, desafios interessantes que vão testar esse time. Então, você tem jogo contra argentino campeão de Libertadores, como é o São Lourenço, você tem jogo contra o atual campeão uruguaio, você tem jogo contra o Del Valle, que é um time de um projeto estruturado, que tem bons valores, que tá aí brigando em Libertadores e Sul-Americana nos últimos anos, que é muito forte em casa. Então, assim, eu achei um desafio legal pro Palmeiras. Acho que trouxe momentos interessantes. Acho que a única coisa que eu deixaria de lado aí, que eu gostaria de trocar, é essa viagem longa pro Equador. Mas tudo bem, faz parte também. Acho que é um grupo acessível, mas com bons desafios. E você? Comenta aqui embaixo. Quero saber qual que é a sua opinião, suas primeiras impressões desse grupo do Palmeiras. Quero ver sua opinião. E no mais é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de deixar o likezinho e de se inscrever no canal, não é mesmo? Para não perder mais nenhum conteúdo. Ontem, inclusive, saiu uma análise tática da vitória do Palmeiras contra a Ponte Preta, um vídeo bem bacana, então se você ainda não viu, entre no canal agora e veja. Fechou, meus amigos? Muito obrigado pela companhia, vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau!